Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido Fluminense. Formações agora da ESPN, Vasco e Fluminense, onde assistir ao vivo, horário, palpite, prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil. As oitavas de final da Copa do Brasil têm início nesse sábado, dia 1º, com 3 confrontos a serem disputados já no primeiro dia. Vasco e Fluminense é o primeiro deles. O confronto está marcado para as 17h30 hora de Brasília, a ser disputado no Maracanã. São 2 jogos no Maracanã. O primeiro com o mando de campo do Vasco e o segundo com o mando de campo Fluminense. Nenhum time tem vantagem. Se forem 2 resultados iguais, a disputa vai para os pênaltis. Pelo lado do... O Gigante da Colina, o Vasco da Gama, se classificou na competição após derrubar o Paysandu, vencendo o primeiro jogo por 2-0, empatando por 2-2 na partida de volta. Na ida, Spinelli anotou os 2 da vitória, enquanto Rojas e Thiago Mendes anotaram os tentos do segundo encontro. Pelo lado do tricolor, uma classificação mais difícil. Lógico, também o time que o Vasco enfrentou o Paysandu é muito mais fraco do que o Operário do Paraná, que estava até invicto, né? Pelo lado do tricolor, uma classificação mais difícil. O primeiro jogo contra o Operário Paraná foi um empate sem gols no campo do Operário. No segundo embate disputado no Maracanã, Savarino de pênalti e Lúcio Costa anotaram os gols da vitória no placar de 2-1, enquanto Felipe Augusto diminuiu pelo adversário. Onde assistir Vasco Fluminense. Vasco Fluminense, desse sábado, dia 1º, às 17h30 horas de Brasília, terá transmissão de Amazon Prime, GE TV, Globo, Premier e Sport TV. Prováveis escalações de Vasco Fluminense, com João Rojas e Adson disputando espaço com Nuno Moreira na titularidade. Pedro Emanuel não deve variar o elenco. Brenner e Thiago Mendes, que foram desfalques na última semana por quadro de gastroenterite viral, devem estar disponíveis no confronto. Os donos da casa, não. O mando de campo primeiro do Vasco, o dono da casa, maneira de falar que o Maracanã não é a casa do Vasco. Deve ir a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Cauã Barros, Thiago Mendes ou Tietê e Johan Rojas. Adson ou Nuno Moreira, André Gomes, Spinelli, técnico Pedro Emanuel. O tricolor deve ir a campo no jogo de ida contra o Vasco com seu time base. Com Thiago Silva e Freitas na defesa, enquanto o James e Midian devem ser desfalques. Não, Thiago Silva e Freitas não vão jogar. Aqui no SPN está falando errado. Os dois são desfalques. A equipe de visitantes, a equipe que vai jogar do Fluminense nesse primeiro jogo amanhã, deve ser Fábio, Guga, Ignácio, Igor Rabelo e Arana, ou René, Hércules, Martinelli e Lúcio Costa, Kevin Serna, Canóbio e Hulk. Técnico Luiz Ubeldia. Árbitro Ramon Abate Abel, Santa Catarina. Assistentes Guilherme Dias Camilo, Minas Gerais, e Rafael da Silva Alves, Rio Grande do Sul.
Wagner Hillway, Santa Catarina. Esse VAR aqui é muito fraco. Próximo jogo do Vasco. Fluminense, 5/8, 21h30 de Brasília, Copa do Brasil. Bahia, 9/8, 16 horas, Brasileirão. Santos, 16/8, em casa, 16 horas de Brasília, Brasileirão. Próximo jogo do Fluminense. Vasco, casa, que vai ser mando de campo do Fluminense, dia 5/8. 21h30, hora de Brasília, Copa do Brasil. Botafogo, fora de casa, 8/8, às 21 horas de Brasília, no Engenhão, né? Pelo Brasileirão. Independente Rivadavia, dia 11/8, às 19 horas de Brasília, Conmebol Libertadores, Maracanã, o jogo de ida. Né? Então, esse é o em relação à escalação, tudo. Agora deixa eu ver aqui. Lesionado, GE, tá? Reportagem da redação do GE. Lesionados, Thiago Silva e Freitas desfalcam o Fluminense contra o Vasco, na Copa do Brasil. O Fluminense não terá sua principal dupla de zaga para o jogo contra o Vasco. Sábado, pela ida das oitavas da Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube informou que Thiago Silva teve uma lesão detectada na posterior da coxa direita, enquanto Freitas apresentou um edema ósseo no tornozelo direito. Com isso, os jogadores desfalcam o time tricolor no clássico. Na nota divulgada, o Fluminense não divulgou qual o prazo de recuperação dos jogadores. O clube trata os casos com cautela. Mas isso aí, com certeza, os dois jogadores vão desfalcar nos dois jogos contra o Vasco, pelo menos. Pelo menos. Quem pode, de repente, aparecer, que está em fase final de recuperação, é o James. Eu prefiro que continue lá o Igor Rabelo e o Ignacio. O James, se aparecer, que fique no banco, tá? Com as lesões, o zagueiro se junto a Midian, também com problemas musculares, e forma o trio de desfalque da zaga do time para a partida. Se as três peças, o Fluminense terá apenas Ignacio e Igor Rabelo disponíveis. James, que faz processo de transição, também deve estar à disposição do Beldia, mas não deve estar totalmente recuperado, né? Durante a partida contra o Bahia, na última quarta, Freitas sentiu incômodo na região do tornozelo direito e saiu mancando muito do estádio. Thiago Silva não era para ter entrado, o Zubeldia errou, colocou Thiago Silva, entrou no lugar do argentino, também pediu para sair após desconforto nas coxas. O Fluminense volta a campo no próximo sábado, 17h30, contra o Vasco da Gama, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Né? Vamos ver aqui. Cadê? Eu vou ver se tem alguma coisa mais aqui. Eu acho que ai, meu Deus. Então, o time do Fluminense, na minha opinião, amanhã deve ser Fábio, Samuel Xavier ou Guga, acredito que seja o Guga, então Fábio, Guga, Igor Rabelo, Ignacio, René, Martinelli
Hércules, Lúcia Costa, Savarino, John Kennedy, na minha opinião, John Kennedy e Canóbio. Deve ser esse time que deve jogar sábado às 17h30 contra o Vasco no Maracanã pela Copa do Brasil, né? Então, esse jogo deve ser... o time do Fluminense que vai jogar deve ser esse. Agora, vamos ver como é que fica, né? Todo mundo sabe, hoje é sexta, hoje deve ter o treinamento que vai decidir os jogadores para o jogo de amanhã. Hoje até o final do dia, ou amanhã durante o dia, a gente deve saber os relacionados para o jogo. E faltando 1h30 ou 2 horas, a gente deve saber o time que deve enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil amanhã. Vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense está cheio de desfalque, principalmente na zaga. Parece que todo zagueiro que entra se contunde. Então vão ser os zagueiros reserva do reserva. O Igor Rabelo, eu gosto dele jogar. Só que ele está muito tempo parado. E o meu medo é dele entrar, ter que jogar 90 minutos e se contundir. O Ignacio é um jogador que tem jogado e volta e meia está se contundindo também. Aí meu medo é se ele se contundir, quem que o Zubeldia vai colocar no lugar? Será que o Gêmeos vai ter condição de ir para o jogo também? Acredito que não. Mas deve ficar lá no sacrifício. E aí, se os dois se contundirem, quem é o outro zagueiro que de repente deve entrar para jogar? Vai ter que improvisar o Martinelli ou outro jogador na zaga? O Fluminense errou muito em ter dispensado todos os zagueiros. O Davi Schwitz deveria ficar para uma ocasião dessa. O Fluminense podia tentar trazer esse zagueiro do Botafogo, que o Botafogo está liberando lá. Ele é um bom zagueiro, era um bom reserva, para se acontecer alguma coisa. E ele, de repente, jogando junto com o Thiago Silva, depois, como titulares, daria uma boa zaga. Eu gosto muito desse zagueiro do Botafogo, mas o Fluminense, não sei o que está acontecendo, gastou tanto em jogadores que não fizeram nada pelo Fluminense, estão sendo emprestados, liberados, e o Fluminense gastou dinheiro, ficou sem dinheiro para gastar, está devendo, e tem que pagar lá, né, a contratação dos jogadores, que não deve ter sido tudo parcelado, aí está sem dinheiro para contratar. E a SAF, será que vem mesmo? Se vem, por que os donos da SAF não contratam logo um grande zagueiro Fluminense e um grande centroavante, meio campo? Porque o Vasco está se reforçando, cara. Alguns desses reforços do Vasco, acredito que já possam jogar amanhã contra o Fluminense. E o Fluminense vai estar todo desfalcado e o Vasco cheio de reforços. Esse Sousa que veio para o Vasco, esse cara era para ter vindo para o Fluminense não quis pegar. Esse outro menino que veio lá do mesmo lugar que o Bernal foi, ele é um bom jogador também, poderia também ter vindo. O Fluminense está só dispensando jogadores, vendendo e não está trazendo ninguém. Aí fica ajeitado. A gente, por enquanto, pelo menos até quarta-feira da semana que vem, nosso time está disputando 3 competições. Tem que ter jogadores à disposição para isso. Outra coisa, o que está acontecendo? Que esses jogadores todos estão se contundindo. Os jogadores estavam de férias, cara. Não estavam jogando, estavam de férias, voltaram. É o único time que está todo mundo se machucando, principalmente zagueiro. Eu não estou vendo acontecer isso nos outros times. O que está acontecendo? É uma pergunta que deve ser respondida. Zubeldia, o que está acontecendo? Mário, o que está acontecendo? Matheus Montenegro, o que está acontecendo? Vocês têm que vir a público e falar, alguma coisa errada está acontecendo no Fluminense. É impressionante, né? Vamos ver o que acontece. Agora, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata. Que eu fico vendendo todo dia açaí de segunda a segunda com minha esposa, né? De meio-dia à meia-noite. Aí tentei arrumar alguma coisa para fazer com uma terapia. A sobrinha da minha esposa me ajudou a fazer o canal.
Só que eu não entendo nada de internet, nem tenho nenhum influente lá no Fluminense para me passar as notícias. O que eu fiz? Eu costumo assistir alguns YouTubes que eu confio. Aí o que eu faço? Eu pego a notícia deles, dou o nome, dou o canal e falo aqui para vocês. Eu pensei de não ter nem 50, ou então quando é para dar opinião, aí é opinião minha, aí cabe a vocês julgarem se a minha opinião foi boa ou não. Mas eu pensei em não ter nem 50 inscritos, estou com 700, não, com 873 inscritos, né? Então eu me empolguei, espero conseguir chegar na minha primeira meta agora, que são os 1.000 inscritos, para depois seguir em frente. Então, todo mundo se inscreveu, esses 873 se tornaram meus amigos, pelo menos eu considero. Aí eu peço apoio de todos vocês, amigos que estão inscritos no canal. Por favor, dê o like, compartilhe e dê o hypar para melhorar a pontuação do canal. E peçam aos seus amigos e amigas para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. E quem assiste o canal, os vídeos, né, mas não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peça aos seus amigos e amigas também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, do Brasil e quiçá no mundo. E vocês têm que sempre dar o like, porque o YouTube está vendo isso também, para melhorar a pontuação e expandir nossos canais. Por favor, colabore aí com o canal CNFlua. E a outra parte, que é em relação ao Pix, que não está muito bom. Se vocês todos que estão inscritos puderem colaborar fazendo Pix, qualquer valor, desde que não faça mal a nenhum de vocês, não faça falta a nenhum de vocês, e seja de coração, por favor. Eu tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, aí, ou se preferir por ser um número menor também. Se der para colaborar, colabora aí. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois são do PicPay. Se vocês puderem colaborar, dá uma forcinha aí. Agradeço de coração. Então vamos aguardar os treinamentos de hoje para ver o time que vai jogar amanhã e torcer. Já estou sofrendo antes da hora do jogo, para o Fluminense conseguir fazer um bom jogo, conseguir uma grande vitória sobre o Vasco amanhã e quarta-feira. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.